Fala galerinha do 8º ano, beleza? Vamos fazer aí uma revisão do assunto, né? Primeiro bimestre, reprodução humana, assunto polêmico aí na nossa pauta, mas vamos fazer uma recapitulação do que a gente já tinha visto e aí fazer uma revisão para que você possa tirar seu 10 lá na minha prova, ok? Então vamos lá. Primeiramente, aparelho reprodutor masculino. Aparelho reprodutor masculino muito mais simples do que o da mulher, né? Mulher já é mais complicada, né? Morfologicamente, internamente. Calcule, então a benção que a gente tem de ter essas mulheres andando com a gente, não é mesmo? Vamos lá, o aparelho reprodutor masculino, então, você tinha uma morfologia externa, primeiramente, formada pelo pênis e o escroto, né? Ou bolsa escrotal, que é o órgão responsável por armazenar os espermatozoides. Lembrando da importância da bolsa escrotal, é justamente ela condicionar a temperatura, o posicionamento dos testículos para que ele fique numa temperatura ideal e ele não funcione nem mais quente nem mais frio do que o normal. Lembrando que muitas divisões celulares estão acontecendo dentro dele para a formação de espermatozoides. Esses espermatozoides, eles têm que ser feitos dentro de um ambiente ótimo, que a gente chama, que é justamente para ele não ter nenhum erro celular. Qualquer erro celular que possa ter aqui, a gente vai ter um grande problema. Lembrando que lesões, né, em divisões celulares, lesões não é bem o termo, mas algum erro nessa divisão celular pode vir a originar um câncer. Então a gente tem que... Deus já tinha um plano estabelecido para isso. O pênis, então, é formado pela glande, né, estrutura ali com maior irrigação nervosa, também ele tem o órgão responsável por maior parte do estímulo sexual durante o ato sexual. E o corpo cavernoso, que é aquela estrutura que recebe sangue justamente para que o pênis tenha ereção e para que seja possível, então, o ato sexual. Isso aqui é morfologicamente externo, ok? Lembrando aqui, nós tínhamos tem uma pele que cobre a glande chamada de prepúcio. Esse prepúcio, ele é o órgão da circuncisão, biblicamente falando lá. Simbolizava parte da aliança de sangue entre o homem e Deus, ok? Então, quem tinha a pele do prepúcio tirada, removida, né, eram os circuncidados, e nesse caso era só o povo judeu, ok? Vamos falar então morfologicamente, internamente do corpo do homem. Aqui eu estou falando do testículo, certo? Não precisa gravar esses nomes que estão aqui do lado, não precisa, ok? Estudar isso aqui para a prova. Eu vou te mostrar agora o que você precisa saber disso daqui. Nós precisamos saber das estruturas macroscópicas aqui, tá? Então, testículo, epidídimo e ducto ou canal deferente, tudo bem? Não é diferente, é deferente. Esse canal deferente vai levar o espermatozoide para fora do corpo, lá pela uretra e tal. Você tem aqui um canal vermelhinho, tudo que for vermelho aqui é irrigação sanguínea. Então ele precisa receber nutrientes, o corpo leva então, através do sangue, esses nutrientes até lá para que tudo funcione orquestradamente. Aqui dentro, então, o espermatozoide é produzido no testículo e no epidídimo ele é armazenado, ok? Então fica aqui dentro. E aí ele sai para a parte externa. Aqui é onde eu parei com vocês e eu falei, isso aqui, gente, é muito provável que caia na prova, ok? Provavelmente caia. Então, se fosse você, eu estudava. Aqui você tem o testículo, epidídimo e o caminho que o espermatozoide vai fazer para sair do corpo, então ele vai passar por aqui, ó. Epidídimo, né? Então, testículo é produzido, epidídimo, ducto deferente, vai passar sobre a bexiga praticamente ali, vai receber um líquido da vesícula seminal, vai cair na uretra, né? O caminho aqui que vai sair para o exterior do corpo. Então, testículo, epidídimo, ducto ou canal deferente, uretra e exterior do corpo. Tudo bem? Esse é o caminho que o espermatozoide faz até ser expelido do corpo humano. Aqui você tem uma peça do espermatozoide que mostra como é que ele é constituído. Então você tem uma cauda, que é o aparelho de locomoção dessa meia célula aí que a gente tem. Aqui você tem a cabeça, na ponta dele tem o acrossomo, que é onde tem algumas estruturas, alguns nutrientes que vão auxiliar esse espermatozoide para entrar dentro do dentro do óvulo, a hora que ele conseguir lá ser o ganhador da corrida vitoriosa lá da vida.
ok? E aqui embaixo você tem então a peça intermediária, que é onde tem uma grande quantidade de mitocôndrias. O que é uma mitocôndria? Mitocôndria lembra aquela estruturinha que tem dentro da célula responsável por energia. Logo, aqui é recheado de mitocôndria, porque esse cara vai ter que ter muita energia para se locomover lá, principalmente quando soar o alerta lá e todo mundo tem que sair correndo para o óvulo, ok? Aqui provavelmente você não está vendo, mas aqui era uma visão de microscopia dos espermatozoides e aqui o encontro dos espermatozoides com o ovulinho feminino, ok? Então aqui, quando tem a fusão das duas células, bingo, a mulher engravidou. Vamos lá para o aparelho reprodutor feminino, que é muito mais complicado e complexo, né? Aparelho reprodutor feminino, então, constituído pelo útero, né, parte interna. Vamos falar um pouquinho ainda a parte externa, né? A vagina, então, ela tem algumas estruturas que facilitam, ou melhor, que auxiliam ela a não ter uma infecção ou algo do tipo. Então, a mulher, por natureza, ela precisa se cuidar mais, né? Porque o risco de infecção é muito maior. Do homem, você tem um canal da uretra apenas que pode ter algum tipo de infecção, né? Por fungos, vírus ou bactérias. No caso da mulher, ela tem o canal vaginal, que é muito maior, e a uretra. Então são duas estruturas separadas, né? No caso do homem, a uretra é no próprio pênis. No caso da mulher, então vai ter o canal vaginal e em cima dele vai ter a uretra lá, ok? Ok, vamos lá então. Parte externa do aparelho reprodutor feminino, você tem aqui esse camarada chamado útero. Muitos confundem ele com o Chapolin Colorado, ou então com o Cid da Era do Gelo. Não, não é. O meu desenho, tudo bem, ficou uma droga aquele dia, parecia. Mas nesse caso aqui eu estou falando do útero, né, um órgão que basicamente, vamos pegar aqui uma proporção um pouquinho mais aproximada, ó. O corpo da mulher, então, o útero fica a 3 ou 4 dedos abaixo do umbigo dela e ele tem mais ou menos o tamanho de uma pera. Se você inverter o tamanho de uma pera, é mais ou menos o tamanho que um útero tem, tá? Tem o canal vaginal, cerca de 12 centímetros a 15, e aqui a estrutura, então, que faz parte desse sistema complexo que a mulher tem, tá? Compõe, então, essa estrutura. Canal vaginal, útero e tuba uterina. Aqui está dizendo trompa de falópio, mas isso aqui é coisa bem das antigas, então esquece. Hoje é tuba uterina e o ovário, que é o órgão responsável por jogar esse óvulo para o exterior ali do corpo da mulher. Ciclo menstrual. Isso aqui, né? Já falei para a piazada, dessa aula dependia a sua vida. Eu espero que você tenha aprendido bem, porque o dia que você chegar em casa, você estiver lá com a sua esposinha, você olhar para o lado e ela estiver num dia meio estranho, saiba que tem algo, né, dentro dela bastante complexo ali que está atrapalhando ela. O que é o ciclo menstrual feminino? Existem períodos de ovulação na mulher. E esse período de ovulação, então, ele passa por alguns processos durante o mês, ok? Esse processo, então, leva cerca de 28 dias. No caso de meninas mais jovens, né, que é o caso de vocês, adolescentes, pré-adolescentes, esse trabalho, ele nem sempre ocorre em 28 dias. Às vezes vai levar 40, às vezes leva 30, às vezes leva... Então, algumas meninas oscilam muito. Algumas levam 15 dias, né, em vez dos 28, e aí isso, às vezes, precisa de algum ajuste, às vezes tomando os hormônios aí, né, que a gente conhece por anticoncepcionais. Tudo bem? Hormônios sintéticos nesse caso. Aqui você tem, então, o útero. O ovário da mulher vai receber um estímulo para liberar o óvulo. Esse óvulo vai rolar pela tuba uterina e vai cair aqui. Tá? Isso aqui, todo mês, a mulher vai fazer pelo menos uma vez. Caso ocorra fecundação, isso aqui, o ciclo menstrual é interrompido, ok? Por quê? Porque no caso da ovulação, ele vai fazer este processo. Quando esse óvulo for fecundado, ele vai entrar na parede do útero, que é o endométrio. Lembre muito deste nome. O endométrio, recebendo o bebê, ele recebe nutrientes e ele não vai descamar, ele não vai ser liberado o óvulo para ir embora. Ele tem que ficar lá dentro quentinho para poder gerar o bebê. Então, o que acontece? Vamos supor aqui, então, que não houve fecundação. Ok? Não houve fecundação, a menina não teve relação sexual, ou então ela
teve relação, mas não teve a fecundação, esse óvulo vai liberar, o ovário vai liberar o óvulo, ele vai rolar pela tuba uterina, vai chegar aqui e não houve fecundação. O útero da mulher, ele vai preparar tudo para que o bebê chegue. Acontece que o bebê não vem. Então, essa parede do endométrio, ela vai aumentar de espessura durante o ciclo menstrual. Como não houve fecundação, o sangue que estava nutrindo volta para onde ele estava. E aí essa parede aqui começa a descamar, ela começa a se degenerar. E é isso que é o corrimento menstrual lá, a mulher acaba sangrando então essa matéria orgânica que estava dentro dela e que não precisa ficar lá por ser tratar de lixo, digamos assim, ok? Então aqui você tem a entrada do canal vaginal, aliás, a entrada do útero, essa região do útero, também conhecida como cólon do útero, né? Então bastante importante quando a gente falou lá sobre as doenças sexualmente transmissíveis e tal. O ovário, então, lembrando, isso aqui, alguns óvulos dentro do ovário e aqui o ciclo de liberação desse óvulo. Eu estou falando aqui, eu estou mostrando didaticamente ele acontecendo assim, mas ele fica maturado no mesmo ponto, tá? É que aqui não tem como colocar várias imagens no mesmo plano aqui, para você poder enxergar, então acontece isso. Em 14 dias esse óvulo é fecundado. A partir disso, fica o material aqui chamado de corpo lúteo. Lembra que ele tem uma responsabilidade em liberar alguns hormônios para a mulher lá posteriormente. Vamos olhar o gráfico aqui. Neste gráfico aparece então o ciclo menstrual em 12 meses e aqui o ciclo menstrual em 28 dias, que é o normal, né, digamos assim. Então, 4 dias em média para a mulher ter o corrimento menstrual, que é aquela liberação daquele material, e aqui tem a espessura do endométrio. Ele vai aumentando na medida que a mulher vai preparando o óvulo. Aconteceu a ovulação, esse endométrio está com uma espessura bem grande. O que é o endométrio? Paredinha interna do útero, lembra lá? Esse endométrio, então, ele está esperando para receber o bebê. Ele aumenta de tamanho, a espessura dele aumenta, com mais nutrientes e tal, para poder receber esse óvulo. Como ele não tem fecundação, essa região toda que aumentou de tamanho, ela vai se perder e vai ter o corrimento menstrual neste caso, ok? Aqui, o mesmo gráfico, só que com o adendo aqui, né, de colocar o período de ovulação também. Então isso aqui, ó, a parte de cima está acontecendo lá no ovário da mulher, né? Aquela orelhinha lá que o útero tem. Esta parede do endométrio está acontecendo dentro do útero. Então ele vai ter essa oscilação aqui. Tudo bem? Aqui as taxas hormonais. Única coisa que eu vou pedir para você estudar para a prova. Aqui tem vários hormônios. FSH, progesterona, estradiol, LH, enfim. Existem 2 hormônios que eu vou pedir para você gravar, né? Que são os mais importantes aí de todos esses aqui. Não precisa gravar todos. O FSH é o hormônio folículo estimulante. Ele vai trabalhar para a maturação do ovócito dentro do óvulo lá, dentro do ovário. Então aquele ovulinho está sendo produzido, estimulado pelo FSH. E você tem o LH, que é o hormônio luteinizante, que ele vai atuar bastante na hora da liberação desse ovócito. É ele quem vai fazer, vai ter um pico de ação, porque assim que ele libera, ele ajuda o corpo lúteo a espremer esse material e jogar fora o óvulo, fora do ovário, e ele cair na tuba uterina para cair no útero. E também ele vai fazer um espessamento aqui maior desse endométrio para receber esse babysauro lá, ok? Então olha ali, ó, hormônio folículo estimulante, né, o hormônio que atua no ovário estimulando a produção do ovócito. E o hormônio luteinizante, aumentando a vascularização aqui do endométrio, ele vai auxiliar para que aconteça o processo chamado de nidação, que é o momento onde o ovário lá, o óvulo vai ser absorvido depois da fecundação, vai ser absorvido pelo útero. Então ele acaba tendo um processo chamado de nidação. Beleza? Aqui a gente teve uma aula até antes, né, da paralisação, foi mais ou menos a base disso daqui. Depois nós tivemos um novo processo, né, que foi as nossas aulas aí. Vai começar agora então o slide da aula que teve depois da nossa paralisação, beleza? Fala galerinha, então agora nós vamos ter as aulas que
nós tivemos depois da nossa paralisação aí, tá? Então aqui você já estava vendo de casa, videoaula, aquela coisa toda. Vamos falar então a respeito de reprodução e o desenvolvimento do babysauro. Então o que aconteceu? Houve o processo de fecundação, a mulher tem o ovário dela, que teve lá a liberação do óvulo e teve uma penetração de espermatozoides ali dentro. Esses espermatozoides encontraram o óvulo. Isso chama-se fecundação. Ele recebe então o bebê, o útero acaba absorvendo ele, processo então chamado de nidação, que eu estava falando agora. Ok? Lembrando aqui, isso daqui talvez ficou bem ruim para você saber, não vou cobrar muito essa parte do desenvolvimento aqui, ok? O que eu vou pedir para você só? Essa primeira fase, você não precisa saber o nome de cada uma dessas células, tá? Tem a fase da mórula, blástula, gástrula e não sei o que mais, tá? Eu vou pedir para você então aqui lembrar que o zigoto é o nome do embrião, aliás, o zigoto é o nome do espermatozoide. Não, pode, ele vai ter que cortar também, pode anotar o tempo aí. Lembrando então, o zigoto é o nome dado a esse primeiro momento das células em desenvolvimento de um ser vivo, ok? Então nós chamamos de zigoto. A partir do momento que vai passando pelo processo de divisão, aí a gente vai ter algumas mudanças aqui, ok? A clivagem é o nome do processo de divisão celular. Então, uma célula vira 2, que vira 4, que vira 8, 16, 32, vai dobrando, né? Esse número é o nome chamado de clivagem, vai recebendo separações, divisões. Tudo bem? Essa parte de célula-tronco não precisa até na prova, tá? Eu não vou cobrar isso. Isso aqui vocês vão ter novamente no 9º ano, então a gente acaba trabalhando de uma outra forma. Na terceira semana, então, acontece o processo de gastrulação, mas não precisa gravar esses nomes, tá? É o desenvolvimento e o surgimento do quê? O surgimento, então, do que eles chamam de tecido que vai compor o seu sistema nervoso. A ciência, então, adota esta fase como sendo o surgimento de um ser vivo, o surgimento de um ser humaninho, tá? E a igreja, então, tem aquela luta lá entre a fecundação, que é o processo de início de vida, ou é o surgimento dos tecidos embrionários. É isso que a gente tem como voga aí hoje em discussão no mundo. Tudo bem? Esquece isso daqui que eu esqueci de arrumar. Aqui tem os 3 processos, né? As 3 camadas da célula que vão dividir o nosso corpinho. Então, isso aqui é importante você saber, tá, gente? Então, o ectoderme vai originar essas estruturas, endoderme essas estruturas e a mesoderme as demais estruturas ali. Que estruturas, né? Enquanto uma está sendo responsável por criar unha, pele e tal, a outra vai criar pâncreas, pulmão, fígado, órgãos mais internos, e a mesoderme aqui, músculo, cartilagem, osso, né, medula óssea, útero. Ele vai formar outro tipo de tecido que envolve um pouquinho mais a musculatura, tá? No modo geral aqui. Então, se você quiser acrescentar aqui, esse aqui pega mais partes mais periféricas, a mesoderme, os órgãos propriamente dito, e a endoderme, os órgãos propriamente ditos. Mesoderme, ele vai compor outro tipo de órgãos que são aparelhos mais musculares, tudo bem? A placenta, acredito que o básico que você precisa saber é que ela faz parte ela está colada então ao útero da mãe e recebe esses nutrientes diretamente por onde ela vai encaminhar então para o bebê lá, tá? Pelo cordão umbilical, aquela coisa toda. Então não precisa saber muita mais coisa a respeito disso, tá? Final da 8ª semana então, o bebê já está ali com a formação das mãozinhas dele e tal. Faz uma linha do tempo do desenvolvimento no seu estudo, tá? Traça um risco no seu caderno e vai colocando primeira semana, de acordo com isso aqui, já é um bom resumo aí do desenvolvimento embrionário, tá? Nas últimas semanas, então, já funciona o cérebro e o bebê já começou a se mexer. Final do primeiro trimestre, tá? Nas últimas semanas do primeiro trimestre. Então, do 1º ao 3º mês já matamos. 3º ao 6º mês, né, começa a vir o desenvolvimento dos ossos no bebê.
Aumenta também a questão dos movimentos, né? O bichinho vai começar a dar um chute mais forte lá na mãe, enfim. E do 6º ao 9º, então o bebê aqui ele já começa a ter mais musculatura, né? Começa a formar mais os tecidos ósseos dele, já estão recebendo o músculo por cima e tal, o bebê já começa a ficar um pouquinho mais Saradovski. Lembrando que o Projeto Verão Marcelinho 2020 ainda está em voga, vocês estão percebendo que eu estou trabalhando em casa. Nesse período também, né, o feto cresceu tanto que o útero ficou pequeno e não há quase espaço para o bebê. Então ele está grande lá dentro, começa a incomodar a mãe, ele começa a chutar a parte dos órgãos da mãe, a mãe já está ficando meio sufocada, pedindo pelo amor de Deus para ele sair logo, né? E afinal de contas ela quer ver o rostinho do bebê também, tem tudo isso. Enfim, a partir daqui então, do 8º ao 9º mês, o bebê tem os últimos acabamentos ali, né? Uns detalhinhos que Deus acaba maturando para que o bebê então venha a ganhar luz e tal. Gravidez de gêmeos, isso aqui, gente, é bastante básico, mas confunde muito a cabecinha de vocês, tá? Primeiramente, então, ó, nós temos a gravidez de gêmeos idênticos. Quando que funcionam os gêmeos idênticos? Um óvulo é fecundado por um espermatozoide. Nesse caso, o que acontece é que essa célula, na hora que ela começa a se dividir, ela se divide em 2. Então eu tenho o mesmo material genético para a mesma gravidez. Logo, esses gêmeos vão ser iguais, idênticos, vão ter a mesma aparência os dois. Tá? A mãe vai ter que comprar aquelas roupinhas de gêmeos e tal para os dois lá. Então, chamado então de poliembrionia. Por quê? Poli significa muitos. Embrionia, embrião. Então, o próprio embrião forma muitos indivíduos, tudo bem? É fecundação de apenas um óvulo e mesmo material genético. Caso de gêmeos não idênticos, né? Também chamado de dizigóticos. Esse cara é um exemplo de reprodução que o cara acerta na mosca, né? 2 espermatozoides fecundam 2 óvulos diferentes. Esses 2 óvulos têm material genético completamente diferente um do outro. A única questão é que eles estão dividindo a mesma casa ao mesmo tempo. Mas quando nascer, pode nascer 2 meninos, 2 meninas ou um menino e uma menina. Tá? Então, mas eles não vão ser iguais. A hora que eles começarem a se desenvolver, você vai perceber que eles não têm a mesma carinha. Tudo bem? Fecundação de 2 óvulos, material genético diferente, tá? Você pode encontrar alguma semelhança, porque são filhos do mesmo pai, mas nesse caso eles não têm o mesmo material genético. E aqui um resumo para você dos dois ali, caso você queira tirar ainda suas dúvidas. Tudo bem? Vamos agora para a nossa próxima aula, que nós tivemos depois aí do nosso período de paralisação. Lembrando então que depois desse período a gente teve um momento de falar de contraceptivos, planejamento familiar, né? Como é que o ser humaninho fazia para não ter uma proliferação muito grande de seres humanos pela Terra, né? Deus então delegou para eu e você a capacidade de pensar a vida e também de fazer uma gestão melhor daqueles recursos que estão disponíveis para nós. Tá? Então, métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis, que agora recebem o nome de infecções sexualmente transmissíveis. Beleza? Vamos falar da mordomia aqui neste caso, né? Então, métodos contraceptivos, lembrando que sexo é de Deus. Ele foi criado por Deus para que o homem tivesse relacionamento, uma parte do relacionamento que a gente perdeu quando a gente tinha com Deus, né? A gente sente muita falta de se relacionar. E uma parte disso é suprido quando a gente casa, né? Adão, quando foi criado, ele estava lá sozinho no paraíso, de repente Deus olhou e falou, não é bom que o homem esteja só. Então eu vou criar para ele uma auxiliadora que ele seja idôneo, blá blá blá, aquela coisa toda que você conhece. E quando Deus criou a mulher, então, ele praticamente, ali ele terminou a obra e falou, eis de Deus que viu, era muito bom, né? Graças a Deus ele criou a mulher, senão esse mundo seria uma bola de testosterona aí e talvez ele tivesse que ficar arrancando costela da gente para ter filho, né? Nesse caso, Deus criou um mecanismo inteiro ali, né, no plano de criação para que eu e você então pudesse usufruir de um relacionamento dentro de uma esfera de segurança chamada casamento. Ok? Então vamos falar de alguns métodos contraceptivos. O primeiro deles, preservativo aqui, é a famosa camisinha, né? Então ela nada mais é do que uma capa de barreira, ó, método de barreira, é uma capa que fornece uma barreira para o espermatozoide não chegar no óvulo. Tem a camisinha masculina e a feminina, tá? A feminina, um pouco mais complicada, também mais cara de se utilizar.
tá? Basicamente o método de barreira mais conhecido. Outro método de barreira, o diafragma. Lembra lá que no final do útero a mulher tem praticamente tem como colocar uma tampinha lá no fundo. Essa tampinha também é um método de barreira, um bloqueio para que o ser humano não venha a ter os seus filhos lá. Então, o diafragma, diferente do preservativo, ele não previne doenças ou infecções geralmente transmissíveis, ok? Então, nesse caso aqui, o diafragma só vai impedir que o espermatozoide chegue lá no final da relação dentro do útero, tá? E o outro método de barreira é o DIU. Existia o DIU lá com liberação de hormônio e o DIU feito de cobre, né? Que é um mecanismo que fica intrauterino, que é espermicida e também altera, em alguns casos, o funcionamento do útero. Então ele vai impedir que haja a nidação lá e a fecundação. E os métodos agora hormonais. Até agora nós vimos 3 métodos de barreira, agora vamos falar dos métodos hormonais, que são as pílulas anticoncepcionais, né? Eles funcionam também para regular a menstruação, tá? Então, se você faz uso de anticoncepcional e não tem vida sexual ativa, não tem nenhum problema, o médico não está querendo estimular você. A questão é que ele está tentando regular a tua menstruação. Mas as pílulas anticoncepcionais, como o nome já diz, elas são para que não haja o processo de fecundação do óvulo, tá? Hormônios sintéticos que impedem a ovulação, ok? Aqui tem uma tabelinha, não precisa gravar isso daqui, ok? Se cair na prova, vai cair a tabela com algumas informações e você vai ter que aprender a lidar com essas informações para responder o conteúdo, ok? O exercício, no caso. Aqui tem o índice, então, ó, uso típico e uso perfeito. O uso típico é como a galera geralmente usa, né? Que tem uma série de falhas, e o uso perfeito desse mecanismo, então, como é que funciona em grau de eficácia, e nesse caso aqui é a taxa de falha. Logo, se a taxa é pequena é porque a taxa de falha é muito pequena. A parte de eficácia dele é o oposto ali nesse 100%, aqui está em porcentagem. Beleza? E infecções sexualmente transmissíveis. Vamos agora falar um pouquinho sobre elas. Lembrando então que eram DSTs, agora nós chamamos de IST. Né? Era doença sexualmente transmissível, hoje nós chamamos então de infecções. Por que isso? Porque algumas pessoas têm o vírus e elas não manifestam doença alguma. Então ela não tem uma doença sexualmente transmissível, ela tem uma infecção, ela tem um vírus, ela é a portadora de algum tipo de vírus aí, ok? Lembrando, gente, que isso na África é um pouquinho mais estudado, mas foi feito um levantamento com crianças e com adultos. Lá, infelizmente, tem muitas crianças infectadas, mas algumas delas nunca manifestavam nenhum problema em relação ao vírus da AIDS. Então, o que eles perceberam? Que 10% mais ou menos dos infectados, eles tinham uma resistência ao vírus. O que o vírus da AIDS faz? O vírus da AIDS, eu já vou falar sobre ele lá, ele faz com que o organismo ele entre em colapso, porque ele ataca as células do sistema imunológico e ele não deixa ele atuar. Então o corpo fica trabalhando para tentar atuar com aquela infecção e acaba entrando em colapso e o sistema imunológico vai para a fita. E aí, nesse caso, algumas doenças oportunistas entram e a pessoa acaba morrendo de outra coisa. Então, neste caso, essas pessoas que não manifestam a doença, elas têm o vírus da AIDS, mas o corpo não dá a mínima para ele. Essas células não são envelopadas pelo vírus, apesar dele ter o vírus. Então, ele é um transmissor da doença, mas ele não manifesta esse problema com ele. Tudo bem? Esse é um grande risco, aliás, para a proliferação, né, do vírus em si. Então, uma das infecções é a gonorreia, né? Dor ao urinar, corrimento durante a relação sexual e uma das doenças humanas mais antigas conhecidas. Essas ISTs, gente, estudem todas elas, ok? Pode ser que caia uma ou outra, então, principalmente os sintomas e essas curiosidades que eu coloquei, tá? Então, quem é o causador? Nesse caso aqui era uma bactéria. Clamídia, também sintomas muito semelhantes à da gonorreia, corrimento, dor ao urinar. Causador, a clamídia trachomatis, né, que é uma bactéria também. Depois a sífilis, principal sintoma era lesões na parte externa genital, né, mostrava, eles tinham algumas lesões
bem características que acaba determinando isso aqui. Algumas pessoas, inclusive, morriam de sífilis, né? Na Idade Média se espalhou, matou muitas pessoas porque a gente não tratava. Como é causado também por uma bactéria, a gente tem a questão do antibiótico, né? O antibiótico é o que a gente usa para lidar com bactérias. Como a gente não tinha antibiótico na época, ou então ele era pouco proliferado, né? Quem tinha acesso a esse medicamento não era todo mundo, então nesse caso aí muitas pessoas acabaram morrendo, ok? E aí a herpes, né? Que é muito semelhante, inclusive, com a herpes cutânea, né? Que a gente tem normalmente as pessoas, quando abaixa a imunidade, sai algum tipo de ferida próximo à boca ou então alguma parte do corpo, são infecções que a gente acaba pegando e nem sempre ela se manifesta, né? Nesse caso aqui, a herpes genital, ela é localizada nos órgãos genitais, tudo bem? E nesse caso causado por um vírus. E aqui daí o vírus HPV, esse vírus aqui extremamente danoso para as mulheres, né? Pode vir a gerar o tal do câncer de colo de útero, né? Que é aquele finalzinho do útero lá que eu passei para vocês, o útero se estendia depois, naquela região ali aparecem algumas lesões que podem vir a causar o câncer na mulher. Então as meninas vão ter que passar por um exame chamado de Papa Nicolau, onde eles fazem a verificação dessa região para poder fazer as medidas preventivas, ok? E aí o vírus da AIDS, né? Que a gente mais conhece talvez como o IST, que é o vírus oportunista, aliás, um vírus que atrai o sistema imunológico numa armadilha e aí as doenças oportunistas acabam agindo aí, causando os danos na pessoa. Tudo bem? Aqui algumas campanhas envolvendo E aí eu pedi exercício para vocês que não vai ser o caso agora, né? Então esquece isso daqui. Beleza? Galerinha, por fim, a sua revisão encerra aqui. Tá? Vou pedir para você então se ater bastante nesse vídeo para poder estudar. Faça um mapa mental, né? Pega lá, cria o seu mapa de estudo, faça uma linha do tempo, principalmente do desenvolvimento embrionário, estude hormônios que envolvem o ciclo menstrual e estude aquela parte do aparelho reprodutor masculino, aqueles nomes que eu citei aqui. Tá? Se você for se guiar pelos slides, aproveita para trabalhar com as duas informações, aquilo que eu disse com aquilo que está no slide, porque nem toda informação que está lá é o que vai cair na prova. Tudo bem? Deus abençoe, espero vê-los em breve aí. É nóis.